Deus, que a luz divina Madre de Jesus nos envolva hoje, agora e eternamente, com o tema Hitler e a lei de aborto. Para nós iniciarmos a nossa palestra referente à questão da lei do aborto e o tema que nós escolhemos, que retrata a liberdade de um país ou a liberdade de um mundo para escolhas que vai sacrificar o ser humano e que vai impedir várias reencarnações de espíritos em condições elevadas nesse país. Quando vamos fazer um retrato psicológico do nascimento de uma criança, não podemos julgar esse retrato psicológico pela perfeição física, de nenhuma forma. As crianças, porém, que apresentarem um grau de imperfeição, tais como síndrome de Down, anacéfalos, têm o direito à vida, sim. Porque se aquele espírito está dentro do ventre daquela mãe, foi por permissão de Deus. Se foi por permissão de Deus, nenhuma lei de nenhum país terá o direito de matar aquilo que a justiça divina determinou para o processo de evolução espiritual. O retrato que nós iremos descrever nessa palestra é o retrato de uma liberdade de um país chamado Alemanha, na época de Hitler, questões essas relativas a vários fatores de liberações, de sacrifícios humanos, imagine vocês, em nome da própria perfeição. Hitler, por sua vez, na maternidade onde ele nasceu, começa justamente a grande lição da justiça de Deus. Hitler, a criança que acabava de nascer, uma criança bonita, uma criança dentro do peso, uma criança que chorava forte, uma criança que mostrava toda a normalidade de uma mente que ali estava reencarnada. Ao lado de Hitler, nasceu outra criança do sexo feminino, uma criança aparentando-se doente, uma criança magra, que lutava para viver. Duas trajetórias diferenciadas dessa história que nós iremos contar. Na realidade, o que acontece? O Hitler, por sua vez, por se ter uma mente doentia, esta mente doentia começava a trabalhar dentro de um poder interior que achava que possuía este poder e as suas ideias poderia ser expressada. Enquanto aquela criança do sexo feminino era uma criança que atingira a idade adulta, mas que tinha dentro de si a vontade e a perseverança de ajudar a sua mãe doente. Veja a diferença enorme nesse conteúdo. Quando a gente vai observar várias questões do pensamento alemão na época, é de se verificar que os alemães eram pessoas orgulhosas, eram pessoas perfeccionistas, que na realidade não admitiam o fracasso de hipótese nenhuma. Por não admitir o fracasso, então eles tinham os ideais voltados à perfeição absoluta. O que é que acontece? Hitler, porém, era um artista falido, nada mais do que isso. Um artista desacreditado, mas que, no entanto, através de companheiros que ali se encontravam, observava a grande situação em que vivia a Alemanha da época, completamente arrasada pela guerra, completamente arrasada pela inflação.
a fome que se encontrava em todos os locais da Alemanha, fazia com que este país, na época, composto de vários espíritos orgulhosos e ambiciosos, que não viesse se conformar com aquela situação de maneira nenhuma. O que é que acontece? Esse mesmo país que reunia espíritos inferiores, conversa com determinadas entidades hipnóticas. Essas entidades hipnóticas de mundos inferiores eram evocadas já pelos adoradores de Hitler antes dele chegar ao poder. Esses espíritos trevosos começavam a passar as primeiras orientações para aquele novo partido que estava sendo fundado na Alemanha. Este partido que estava sendo fundado na Alemanha, ele era um partido de esquerda. Todo partido de esquerda nós temos que tomar cuidado com ele. Porque todo partido de esquerda, ele é composto por ateus, ou por pessoas que não têm sensibilidade para com o ser humano. Era o partido agora que venceria as eleições na Alemanha. Imagine vocês. A partir dali, o que acontece? Esse novo partido de esquerda, ele teria que dar uma resposta social imediatamente. A resposta social seria tirar o povo da miséria. Mas as orientações inferiores, em sessões de magia negra que acontecia entre os adoradores de Hitler que ali se encontravam, mostrava perfeitamente que a Alemanha teria caído na miséria por culpa do cristianismo e por culpa dos judeus. Essas orientações trevosas começavam a chegar à cúpula composta pelo nosso irmão Hitler e seus generais. Imagine vocês. Daí vai se candear as perseguições aos judeus. Porque, segundo o pensamento hitleriano, os judeus, os cristãos da época, eram pessoas pacificadoras, que teria atrasado o processo de evolução daquela raça, porém, e que esses judeus e cristãos teriam que ser eliminados. Imagine que comunicação inferior. Aquelas pessoas recebiam. A doutrina espírita, porém, não tem nenhuma ligação com esse fato, nem outras doutrinas. Por quê? Queremos mostrar isso perfeitamente porque, quando se trata de médiuns, ele tem livre escolha para optar entre o bem e entre o mal. Aquela cúpula que ali se encontrava começava a receber comunicações trevosas e orientações dizendo que aquela raça era uma raça perfeita, uma raça ariana. E que essa raça ariana, ela existiu. E que todo o povo da Alemanha é descendente dessa raça. Comunicações espirituais inferiores, distorcidas, transmitidas por homens completamente ignorantes, que não sabia distinguir o que era a justiça divina e o que eram as sombras na realidade. E o que é que acontece nesse ponto de vista? A ilusão da raça ariana começa a ser fundamentada nesse princípio, onde a raça teria que ser perfeita, fisicamente, moralmente, imagine vocês, psicologicamente. Para se ter uma ideia, quando foi colocado essa visão trevosa na Alemanha, os casamentos que eram realizados por eles, pelos próprios alemães, teria que ser um casamento perfeito. Então, o que acontece? O noivo e a noiva teria que fazer exame genético para que naqueles genes não se encontrasse nenhum defeito, já que eles iriam reproduzir. E eles não poderiam reproduzir filhos com deficiências mentais, filhos com anencefalias, filhos portadores de síndrome de Down. Não podia, de nenhuma forma. Apesar que essas doenças não teriam se descoberto ainda nesta época. Mas, na realidade, qualquer tipo de deficiência física, sobre a visão hitleriana, teria que eliminar. Então, o que acontece? Aqueles noivos faziam o pacto da perfeição, da raça ariana.
Quando a gente vai tratar da questão dessa raça ariana, ela nunca existiu. Mas foi uma proposta inferior colocada na mente daquelas pessoas. A partir daí, o que acontece? O cristianismo, como os próprios judeus, começam a receber perseguições intensas. Na Alemanha, porém, começa a ser proibida a comemoração da Páscoa. Não existe mais. Comemoração da Páscoa. Começa, por sua vez, a proibir as festas natalinas. Também não existe mais. Os pagãos, que eram os nazistas, começaram a fazer vários rituais de evocações inferiores nessa época para atrair uma grande quantidade de entidades hipnóticas. Foi o que houve ali. O que a gente chama de invasão hipnótica coletiva. Então, aquela população que estava completamente arrasada economicamente, socialmente, ela começa a se erguer. Mas da maneira que estava se erguendo, à custa de vida de inocente, à custa de pessoas que se encontravam ali, porque eram pregadores do Cristo, teriam que ser sacrificadas. Porque os pregadores do Cristo, na época da Alemanha, de Hitler, era o atraso social. Imagine vocês o que não faz um partido de esquerda. O que ele não pensa, o que ele não idealiza naquelas mentes fragilizadas que ali se encontram. Então, vamos mais adiante. O que é que acontece? A partir do momento em que os judeus começam a ser sacrificados, eles começam a pensar que estão se purificando. Cada judeu eliminado, para eles, era um sacrifício humano. Veja mesmo, um sacrifício humano, onde iriam lhe trazer muitos benefícios futuros. Uma visão macabra de espíritos totalmente inferiores. Então, o que acontece? Hitler, por sua vez, ele começa a investir na educação. Mas essa educação que ele começa a investir não é educação do homem do bem, não, de nenhuma forma. Começa a haver uma manipulação psicológica nas crianças que estavam nascendo, para que elas aderissem ao regime hitleriano e de todas as formas esse regime não viesse a acabar nunca. Imagine que trabalho macabro foi realizado naquele país. A partir daquele momento, o que acontece? Muitos cientistas, há muitos investimentos, e a Alemanha ela começa a sair da crise que ela se encontrava. Muitos cientistas recebiam convites para desenvolver armas de destruição em massa. Imaginem vocês. Essas armas de destruição em massa seriam o controle geral de armamentos altamente potentes naquela época, que outros países não conseguiriam desenvolver, mas que a cúpula hitleriana que estava ali, ela poderia conseguir desenvolver armas de destruição em massa e atacar outros países cristãos, colocando ali uma raça que nunca existiu. Veja que pensamento. A partir daí, o que nós temos observado na área de medicina referente ao regime hitleriano são absurdos que a gente vai encontrar. Por quê? Todas as dores que um soldado hitleriano ele sofria no ataque, eles começaram a desenvolver determinados tipos de medicação, mas fazendo com que as pessoas fossem cobaias humanas. Essas pessoas, muitas vezes, era arrancado o membro delas, e a partir do momento que esse membro era arrancado, pegavam areia, jogavam no ferimento, para saber se aquelas pessoas suportavam aquela infecção e qual seria a medicação mais ideal para aquela pessoa melhorar, para que os seus soldados, quando sofressem qualquer tipo de mutilação, fosse usado aquela medicação. Quanto esse povo judeu sofreu. O quanto esse povo foi humilhado diante daqueles espíritos inferiores que ali se encontravam. A partir daí não para de forma nenhuma. Quando a gente vai observar a questão da medicina hitleriana, e a questão do aborto é muito mais sério do que se pensa.
Por quê? Todas as mulheres grávidas, judias, grávidas, os filhos eram arrancados sem anestésico nenhum. Porque não poderiam se multiplicar. Porque era a raça perfeita que eles estavam em busca. E a partir do momento que aquela gestante judia, elas estavam grávidas de 3 meses, de 4 meses, de 9 meses, aquelas crianças eram arrancadas sem anestésico nenhum, e morria a criança e morria a mãe. Imaginem vocês o absurdo que não acontecia. Quando a gente vai fazer um comparativo da própria Alemanha de Hitler, relacionado às leis atuais, nós temos que ter muito cuidado com relação ao ser humano. Primeiramente, por quê? Vamos fazer um comparativo do que Hitler pensava da raça perfeita para as leis atuais no nosso país. Anencefalia. Criança que nasce sem o cérebro, certo? Na lei brasileira, essa criança tem que ser sacrificada. Se eu for observar esta lei implantada em busca da perfeição física, esta lei não tem aí um conjunto do passado com o sistema hitleriano. Não tem, mas tem sim. Porque na visão de Hitler, na realidade, todo ser humano teria que ser a raça ariana, todo ser humano teria que pensar como ele, agir sobre ele, uma sociedade única, sem haver o negro, entendeu? Sem ter o mulato no meio, só eles. O que é que nós estamos fazendo agora nas leis atuais? Repetindo o que Hitler fez. Ora, o jurista já parou para pensar no que estão fazendo, no que estão implantando. O Supremo Tribunal Federal já parou para pensar que ele não pode repetir o mesmo erro que aconteceu na Alemanha. Nós não podemos fazer isso de forma nenhuma. A partir do momento que alguns países democráticos, se dizem democráticos, implantam leis com relação ao feto, que a justiça divina não concorda de forma nenhuma. Alguns países europeus que dizem, a partir do momento em que a criança apresentar alguma deficiência no ventre da mãe, a mãe tem o direito de matar. Hitler reencarnou de novo, foi? Até parece que ele voltou de novo. Mas ele não voltou mais no partido de esquerda, voltou com um pensamento democrático, mas devastador para o ser humano que se encontra na Terra. A justiça divina não concorda com esse tipo de atitude de nenhuma forma. Porque a partir do momento que alguns países desenvolveram a ultrassonografia abdominal ou a ultrassom e começaram a detectar que determinadas crianças tinham alguma imperfeição nos pés, tinham alguma imperfeição nos braços, eu tenho que matar, eu estou voltando a um regime hitleriano. Eu não posso pensar dessa forma de maneira nenhuma. Mas quer dizer que os espíritos fisicamente, eles têm que reencarnar perfeito, mas tem que ter as imperfeições mentais e ser apoiada? São indagações que o jurista precisa realmente responder. A partir do momento em que o aborto no Brasil, ele está sendo manipulado de uma maneira completamente egoísta por alguns donos de clínicas que desejam explorar mulheres e fetos que ali se encontram, toda a população brasileira tem que estar atenta para isso. Toda a população brasileira tem que colocar em mente: vocês um dia irão reencarnar. Cuidado para você não ser vítima também de aborto. Quando a gente vai vendo essas colocações doentias da parte médica brasileira, é lamentável. Ora, me faz lembrar os médicos hitlerianos, que na realidade pegava aquela gestante porque queria que o filho fosse perfeito, arrancava do ventre e jogava dentro de um poço
Nós não queremos isso na pátria do Evangelho, de forma nenhuma. Nós não queremos ver criança sendo sacrificada. Se a gente for estudar o perfil da humanidade atual e o perfil do sistema hitleriano, está sendo muito parecido. Vamos fazer esse comparativo bem claro. Dentro da nossa sociedade, matar é normal. Não é isso. O que está acontecendo é isso. Matar é normal. Dentro da sociedade alemã na época, quando começaram a matar os nossos irmãos judeus, também era normal fazer isso. E existia um apoio enorme de toda a sociedade, que não enxergava que aquilo era um erro cometido para com o ser humano. Porque o próprio Cristo, quando ele pronuncia não matarás, se refere até aos animais. Imagine ao ser humano que, na realidade, o que acontece? Os movimentos que existiam dentro da Alemanha, movimentos sociais altamente perturbadores, de pessoas perturbadas, que queriam buscar os seus direitos. E, claro, todo o sistema foi agradável na Alemanha, sabe por que foi? Porque foi um sistema da aceitação. Não foi um sistema do questionamento. Porque o sistema da aceitação é o seguinte: se reúne 1 milhão de pessoas e diz, eu tenho que aprovar isso, certo? Então o que acontece? Os governos, para não voltar atrás, para não perder os seus votos, eu tenho que aderir a este movimento. Eu tenho que aceitar esse movimento. A mesma coisa aconteceu na Alemanha. Imagine vocês. A partir do momento em que a sociedade alemã, ela começava a observar que os judeus eram atraso e teriam que matar. Nós não podemos repetir o mesmo erro dentro da nossa história, não, de forma nenhuma. Hoje o que nós percebemos dentro de um sistema democrático é que todos vocês têm a liberdade de escolha e a liberdade de expressão. Mas vocês são atendidos em quê? Me diga. Me responda. São atendidos em quê? Ora, o povo da Alemanha, existe uma grande diferença. Porque o povo da Alemanha, dentro da inferioridade, dentro da crise coletiva hipnótica, sabe o que acontecia? Todo tipo de inferioridade, Hitler dizia que estava certo, que teria que ser aprovado. Ora, um líder do mal, ele jamais ia ser contrário à sua nação, de forma nenhuma. E essa população, na realidade, ela começa a observar que ela é absoluta, invencível. Tudo aquilo que acontecia dentro da Alemanha, de repente os seguidores de Hitler começam a dizer: teremos que conquistar o mundo. Imagine vocês. Teremos que jogar a nossa ideia para o mundo. Teremos que invadir países. E a nossa raça dentro desses países é que vai predominar. Imagine vocês. Eu estou vivendo o mesmo sistema dentro da mídia, o sistema de mídia hitleriana. A verdade é essa. Porque todo tipo de inferioridade que se vem da mídia europeia, o que é que acontece? É jogado para o mundo equivocadamente, erradamente, e depois que é jogado, sabe o que acontece? Todos vocês absorvem sem análise nenhuma. Como é que pode uma coisa dessa? É triste, é lamentável ainda neste mundo, em dizer que existem pessoas que têm ideias de Hitler. Quando a gente volta a olhar para a China comunista, mais uma vez, a China comunista, eu como espírito é lamentável ver determinadas situações naquele local. Ora, um casal só pode ter um filho ou uma filha. Se tiver mais de um, sabe o que acontece? Aquela criança, pelo governo chinês, aquela gestante, é levada à força para a maternidade. Quando chega na maternidade, aquela criança com 9 meses de idade, ela é arrancada e jogada no lixo. No lixo. Ali é um ser humano enviado por Deus. Não é qualquer um que está ali. Mas o regime de esquerda da China coloca-se da seguinte forma:
nós temos uma superpopulação. Por você ter uma superpopulação, o que é que uma criança que chegou agora ao mundo tem nada a ver com isso? Que o senhor tem uma superpopulação? Se a sua administração chinesa, ela não serve para os dias atuais, entregue o poder ao sistema democrático. Faça isso. Quantas crianças do sexo feminino não são sacrificadas por ano? Mais de 1 bilhão de crianças do sexo feminino é sacrificado. Sabe por quê? Porque essas crianças do sexo feminino são mulheres que irão crescer e não podem se reproduzir, segundo o governo de esquerda, o governo comunista da China. Partimos para Hitler. É a mesma coisa. Não há diferença nenhuma. É a mesma coisa. Enquanto a China busca o controle da população dele, o que é que acontece? Seres inocentes, cobertos, envolvidos por bactérias no lixo, por formiga no lixo, agonizando até chegar à morte. O que é que acontece? Governo de esquerda, mais uma vez, governo de esquerda. Quando a gente volta a olhar, infelizmente, para os Estados Unidos, que deveria ser um exemplo para o mundo, em termos de conservação da vida, é lamentável. As clínicas de aborto, que querem se instalar aqui na pátria do Evangelho, para lucrar em cima das mortes de crianças infantis. Não faça do seu último cemitério, não, mesmo. De nenhuma forma. Porque a mulher, ela vem para reproduzir a vida e a inteligência daquele espírito que está ali, para dar andamento ao mundo de regeneração, onde vocês estão. Agora, aceitar que uma criança que nasceu sem cérebro, de repente chegue à justiça e diga que essa criança tenha que morrer, então o que nós poderemos fazer com os cadeirantes? Não é isso? O que nós poderemos fazer com os cegos de nascenças? Não é isso? O que nós poderemos fazer com as crianças com síndrome de Down? Todas essas crianças não terão o direito de viver futuramente só porque elas estão diferentes. É sistema hitleriano. Não tem para onde? Para mim é sistema hitleriano, sim. Porque a partir do momento que a gente observa um país composto por vários tipos de religião em todos os lugares, como o nosso, composto por uma diversidade de raça que sobrevive já há milhares de anos e convive, por que iremos fazer agora uma diferença física com relação ao feto? De forma nenhuma. Conselho Regional de Medicina. Vamos parar para pensar. Ora, a partir do momento que eu tenho um paciente na UTI, que eu estou lutando pela vida, que eu fiz o juramento da vida quando me formei paramédico, e por que eu vou atacar um feto de 3 meses que não sabe se defender? Me diga mesmo. Então essa medicina é contraditória com ela própria. Enquanto está salvando, enquanto está socorrendo, enquanto está indo em busca de tratar do enfermo, aquele espírito que acabou de chegar vai ser eliminado. Desconcordamos desse tipo de atitude. Agora, para que este aborto seja liberado nesse país, existe o quê? Alguns becos e algumas saídas que eu tenho que entrar, introduzir a ideia pouco a pouco, para não chocar a população brasileira. Aí diz, o aborto deve ser cometido no caso de estupro. Imagine vocês. Essa colocação da medicina material é uma colocação completamente equivocada. Porque nós temos que observar que, a partir do momento que existe a pílula do dia seguinte, se aquela mulher sofreu abuso sexual, se ela foi estuprada, então o que vai acontecer? Ela pode tomar a pílula no dia seguinte. Porque isso vai evitar que a fecundação aconteça. Porque para essa fecundação acontecer, muitas vezes essa acontece em 82 horas. Ah, mas a clínica de abortos,
elas não querem que divulguem de forma nenhuma a pílula do dia seguinte. Sabe por quê? Porque as clínicas que vêm da Europa para cá sabem que a mulher brasileira nunca teve uma saúde pública voltada a elas. A verdade é essa. Sabe que o número de adolescentes grávidas no Brasil é enorme. Então, o que acontece? As feministas que defendem o aborto, as feministas que nunca levaram sequer uma lata de leite para uma criança faminta, que são brasileiras, estão apoiando essas ONGs lá fora para matar as crianças brasileiras. É reptiliano, não é? Quando eu escolhi esse tema, eu escolhi esse comparativo. Porque é um comparativo que se encaixa muito bem. Aí, mais uma vez, vem justamente as leis brasileiras e diz o seguinte: se a mãe estiver correndo risco de vida, melhor que venha sacrificar o feto. Nós concordamos nesse sentido. Concordamos pelo seguinte: se a mãe está correndo risco de vida, aquele espírito terá uma nova oportunidade de reencarnar por ela, e não é considerado aborto nesse ponto de vista? Sim, porque ela já tem uma vida formada. Por ela ter uma vida formada, então o que é que acontece? Ela pode mais uma vez engravidar, e a partir do momento de engravidar, o mesmo espírito reencarnar. Concordamos com isso. Agora, o aborto não vai diminuir a quantidade de crianças de rua, não. Por quê? Colocaram ideias tão pessoais, ideias tão atrasadas, colocaram um sistema reptiliano na mente de cada um aí fora, que diz o seguinte: ah, mas só existe criança de rua, sabe por quê? Existem essas crianças porque não tem o aborto. Se de repente tivesse um aborto, iria diminuir a quantidade de crianças de rua. Isso é um absurdo. Se um presidente não cuida do seu povo, o seu povo um dia será contra seu presidente. Sabe por quê? A lei de evolução social. A lei de evolução social traz espíritos com novas ideias, com novos pensamentos para ser implantado para o próprio progresso do país. E a partir do momento que essa lei de evolução social acontece, esses espíritos que estão reencarnando com inteligência superior, há muitos dos espíritos que estão cuidando da parte administrativa, vai cuidar do seu povo aonde? Na base, a educação. Enquanto a educação reptiliana foi voltada ao fanatismo, a nossa educação não pode ser voltada de nenhuma forma. A criança mal formada, a criança sem instrução, a criança sem base educacional doméstica. Nós somos uma sociedade, nós somos um todo. Se de repente o seu filho age errado, a filha da sua vizinha pode ser vítima. O conceito de educação, ele tem que ser um conceito coletivo para o bem de todos. Agora, se eu faço diferença social, o que será do meu povo? O que será do futuro das minhas crianças? Se de repente uma criança está dentro de um lar e não recebe dos seus próprios governos a assistência necessária em termos de alimentação, em termos de educação, o que será aquele espírito dentro da sociedade? Absolutamente nada. A verdade vai ser essa. E de repente o que é que acontece? Essas mesmas ideias criaram alguns conceitos que, para que um país venha evoluir, é preciso que haja condições duras. Mas começa pelo feto. O feto não pensa. O feto não sabe se defender. Porque se a gente for tomar isso como exemplo e como base, aquelas pessoas que muitas vezes têm curso superior, que cometem um erro, sabe o que acontece? Elas têm prisão especial. Agora, um feto, o que foi que esse feto fez? Ele não vai ter direito à prisão especial, não. Esse feto vai ser eliminado. E de repente, o que é que vocês irão encontrar, vocês adoradores do aborto lá fora? O que é que vocês iriam encontrar?
um número enorme, sabe de quê? De pessoas que abortaram, com sérios problemas uterinos, sérios problemas no ovário, sérios problemas obsessivos e depressivos, provocados por aquelas entidades espirituais que queriam nascer, mas que foram impedidas. Como é que pode uma coisa dessa? A nossa sociedade, ela vive momentos críticos. A mesma sociedade alemã vivia também esses momentos críticos. Sabe por quê? A partir do momento que a gente observa que alguém está trilhando o caminho do mal, e um homem justo e bom na sociedade, ele for contra aquele caminho, todo o sistema social vai dizer, ele é ridículo. Não é isso que acontece? A opinião dele não vale. A mesma coisa acontecia na Alemanha. Vamos ter cuidado. Porque o que acontecia na Alemanha era que as pessoas que estavam envolvidas dentro de um sistema de massacre achavam normal. Incentivavam, entregavam onde existiam judeus. Será que a nossa sociedade adquiriu o vírus hitleriano? Será que a nossa sociedade acha normal ter mais ou menos 500 mortes por ano nesse estado? Será que a nossa sociedade não está tendo a mesma visão que o povo da Alemanha tinha? Imaginem vocês. Nós temos que despertar. Nós temos que despertar, sabe por quê? Porque estamos vivendo um momento de transição. E nesse momento de transição, o bem será o bem. O bem será protegido pela justiça de Deus. O bem será restabelecido na terra. Agora, eu não posso concordar de forma nenhuma que um adolescente que errou, um adolescente que estuprou, um adolescente tenha um estatuto dando toda a proteção a ele. Mas o que fez o feto? Eu pergunto a vocês. E esse feto não tem estatuto para proteger ele? Ah, mas o direito à vida, segundo alguns pensadores políticos hitlerianos, o direito à vida é atribuído à mulher. Você, mais uma vez, como fez a história do mundo até hoje, sempre jogou a responsabilidade em vocês, mulheres. Sempre jogou a responsabilidade de decidir o que é errado em vocês. Mas em toda a história da humanidade, nunca nenhum partido de esquerda, nenhum partido de direito fez o seguinte: a mulher tem direito à inteligência e exercer a sua inteligência. Ela vai decidir pelo bem dela, e o bem dela é não cometer o aborto. Eu duvido que alguém venha se pronunciar. Eu duvido que alguém venha se colocar nessa situação. Agora, quem está passando fome, quem não tem educação, quem não tem um sistema social, quem não tem um sistema de saúde, ah, minha filha, não tem jeito não, eu vou tirar, ele só tem 3 meses. Não é assim que a gente preserva a vida, de forma nenhuma. A vida se preserva com amor. A vida se preserva com carinho. Sabe por quê? Todos nós somos contra o aborto, porque Hitler já foi a favor. Muita paz para todos. Chamamos o Agostinho para fazer a prece desse momento. Senhor Jesus, Tu vieste, Senhor, para todos que têm a vida, Senhor. E vieste dar vida em abundância, Senhor. Que os erros do passado deste planeta de expiação e prova não sejam repetidos, Senhor. Que todos nós que temos o direito de expressão, Senhor, viemos utilizá-lo para o processo de evolução moral e intelectual deste planeta. Em Teu nome, Senhor, em nome de Deus, damos por encerrado a nossa palestra.